Direito Penal, interpretação da norma penal. Começando os estudos da interpretação da norma penal, precisamos primeiramente abordar alguns conceitos básicos, começando pela diferença entre anomia e antinomia. Esses dois conceitos não estão descritos na lei, são conceitos doutrinários. A anomia trata da ausência das normas ou quando as normas não são cumpridas. E elas não são cumpridas ou por descrédito, por causa da impunidade em relação à aplicabilidade da norma, ou por uma inflação legislativa, que se trata de um excesso de leis, causando desconhecimento da norma para que ela possa ser utilizada e também trazendo a impunidade, pois a quantidade de leis é impossível de ser cumprida. E a gente pode citar como exemplo da anomia a Constituição disfarce, que é estudada nas aulas de direito constitucional, que diz respeito à Constituição quando ela não é cumprida. Por isso, Constituição disfarce. Já a antinomia é o concurso aparente de normas, ou conflito aparente de normas. E nesse caso, nós teremos normas de duas ou mais leis incompatíveis, que têm o mesmo âmbito de validade, regulam, portanto, o mesmo tempo, espaço, pessoa ou matéria, e estão dentro de um mesmo ordenamento jurídico, que incidem sobre o mesmo fato. Como podemos perceber, a anomia e a antinomia são conceitos bem distintos. E conforme já foi apontado em outras aulas, toda a norma deve ser interpretada. E quando existe um concurso aparente de normas, esse concurso ou essa antinomia deve ser resolvido. Daí, Norberto Bobbio trouxe algumas soluções práticas para o problema da antinomia, trazendo alguns critérios para a solução desse conflito, quais sejam o critério cronológico, o critério hierárquico e o critério da especialidade, que devem ser utilizados nessa sequência. Portanto, há de se utilizar primeiramente o critério cronológico, não resolvendo o problema, utilizaremos o critério hierárquico e, posteriormente, não havendo solução, utilizaremos o critério da especialidade. E o critério cronológico utiliza uma fórmula descrita na própria lei para resolver a antinomia, qual seja, lei posterior revoga lei anterior, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB, que diz que lei posterior revoga anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. E caso o conflito aparente não seja resolvido, utilizaremos o critério hierárquico, que diz que lei superior prevalece a lei inferior. Esse princípio leva em consideração o conceito piramidal de Kelsen, relacionado às normas jurídicas, onde teremos a Constituição no topo da pirâmide e as demais leis em sequência abaixo da Constituição. Finalmente, caso nenhum desses critérios resolva o problema, utilizaremos o critério da especialidade, também conhecido como princípio da especialidade. E esse princípio afirma que lei especial que contenha elementos adicionais prevalece sobre lei geral. Podemos citar como exemplo o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, que é o feminicídio, em relação ao artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio. E aí teremos que no artigo 121, que é o homicídio simples, temos a descrição da conduta de matar alguém, punida com reclusão de 6 a 20 anos. Entretanto, se esse alguém for uma mulher e o homicídio for causado por razões de condição de sexo feminino, a reclusão será de 12 a 30 anos. Observe que o tipo penal matar alguém tem alguns caráteres de especialidade em relação a quem se mata. Dessa forma, contém elementos adicionais prevalecendo sobre a lei geral. Ainda em relação ao concurso aparente de normas, precisamos estudar alguns princípios relacionados à solução da antinomia. E nesse momento iremos estudar o princípio da especialidade, que está relacionado ao critério da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da conjunção e o princípio da alternatividade. E como foi estudado em relação ao critério da especialidade, o princípio da especialidade, este princípio compara leis, que é diferente do princípio da subsidiariedade e do princípio da conjunção, que compara fatos. Lembrando que o princípio da subsidiariedade ele é aplicado aos mesmo bem jurídico,
tendo sido estudado anteriormente em nossas aulas. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link e será direcionado a esta aula para uma revisão. Apenas rememorando alguns conceitos desse princípio, do princípio da subsidiariedade, também conhecido como o princípio da ultima ratio, quando falamos sobre a aplicação desse princípio, informamos que ele se trata de um princípio limitador do direito penal e também pode ser utilizado como um princípio interpretativo, que é o que estamos aplicando nesse momento. Lembrando do brocardo jurídico lex primaria derogat legis subsidiariae, e informamos que esse princípio regula graus distintos de proteção ao mesmo bem jurídico. Dessa forma, nós teremos que se a norma principal for afastada, tendo a norma principal uma pena maior, deverá ser aplicada a norma subsidiária, que tem uma pena menor. Nelson Hungria chama essa norma subsidiária de soldado de reserva. Também nessa aula, fizemos um apontamento demonstrando um gráfico sobre as diferenças entre a subsidiariedade e a especialidade, sendo que a subsidiariedade ela não tem relação de espécie e gênero com relação ao tipo penal, já a especialidade existe uma relação entre as normas de espécie e gênero. Já em relação às penas, no princípio da subsidiariedade, a pena do crime subsidiário ele é menor do que a pena do crime principal. Já em relação ao princípio da especialidade, a pena é indiferente, pode ser maior ou menor em relação ao crime principal. Um exemplo do princípio da subsidiariedade pode ser apontado em relação ao artigo 163 do CP, que é o crime de dano, relacionado ao artigo 155 do CP, que é o crime de furto. E o artigo 163 fala destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Já o crime de furto diz subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ora, vamos imaginar que um determinado agente quis furtar uma determinada coisa e, ao tentar fazê-lo, ele deteriora ou danifica a coisa objeto do furto e desiste de cometer o furto, não terminando a consecução do crime. Desta feita, ele será punido pelo crime de dano, caso os caracteres para a consecução do crime de furto não sejam completados. Lembrando, mais uma vez, que o princípio da subsidiariedade compara fatos, como acabamos de observar. Ainda em relação aos princípios interpretativos, podemos citar o princípio da consunção, também chamado de princípio da absorção. Esse princípio é utilizado quando um crime é fase necessária ou normal da preparação ou execução de um outro crime. Dessa forma, teremos um determinado fato criminoso que está inserido dentro de uma norma consulta, ou seja, um minus, como, por exemplo, a lesão corporal do artigo 129 do Código Penal, que está necessariamente contido em um fato criminoso, contido dentro de uma norma consultiva, portanto, uma norma que contém um plus em relação à primeira ação cometida pelo agente. Seria o caso do homicídio, do artigo 121 do Código Penal. Dessa forma, nós teríamos que a norma consulta é absorvida pela norma consultiva, supondo que um determinado agente queira matar uma pessoa e, para executar esse homicídio, ele causa várias lesões na vítima até que a vítima morra. Nesse caso, as lesões corporais que foram causadas pelo agente será totalmente absorvido pelo crime de homicídio, por ter pena maior e estar contido na mesma linha de atuação do agente, sendo, portanto, o delito de menor gravidade absorvido pelo delito de maior gravidade. E é importante apontar que sempre antes do homicídio haverá uma determinada lesão, que será absorvida por este. E é importante citar que o bem jurídico, no caso do princípio da consunção, ele pode ser igual ou diferente. O que deve ser observado é que esse crime é fase necessária ou normal de preparação ou execução de um crime mais grave. E como podemos observar no nosso exemplo, o princípio da consunção, assim como o princípio da subsidiariedade, compara fatos, ao contrário do princípio da especialidade, que compara leis. Ainda em relação ao princípio da consunção, ou princípio da absorção, temos duas formas de aplicação desse princípio, aplicando ele sobre os atos impuníveis
ou aplicando ele sobre o crime progressivo. Em relação à aplicação sobre os atos impuníveis ou também atos não puníveis, também conhecidos pelo brocardo jurídico quod perumque accidit, que significa o que normalmente acontece, temos três possibilidades distintas. Temos o antefacto impunível, o fato impunível simultâneo ou o pós-facto impunível. O antefato impunível são as preliminares do crime. E podemos citar como exemplo a súmula 17 do STJ, que diz que o falso é absorvido pelo estelionato, que diz que quando o falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, é por este absorvido. Portanto, a falsificação de um cheque para o cometimento de um estelionato é absorvido pelo crime de estelionato. Temos ainda os atos impuníveis simultâneos, que são executados no curso do crime, e ainda os atos pós-fato, ou posteriores ao fato criminoso. Geralmente são complementos desse fato criminoso. E aí podemos citar essa jurisprudência do STJ nesse recurso especial 102.12.12 de 2012, que informa que o estelionato é absorvido pelo furto. Esse recurso não ataca efetivamente o mérito. No entanto, ao comentar sobre a decisão do tribunal de origem, ele fala: estelionato, absorção pelo furto, admissibilidade. Agente que subtrai bens da vítima e, posteriormente, preenche um dos cheques furtados e coloca-o em circulação, induzindo o comerciante em erro para dele obter vantagem ilícita, hipótese na qual o estelionato é pós-facto não punível, pois constitui mero exaurimento do furto, para que o agente dele extraia o maior lucro possível, caso em que o furto absorve o estelionato face ao princípio da consunção, provimento da apelação defensiva para absorver o apelante do crime de estelionato e excluir uma das penas alternativas, mantida no mais a sentença. Observe que, mesmo sendo o estelionato um crime mais grave, ele foi absorvido pelo furto, porque o tribunal considerou que esse pós-fato era apenas um complemento para exaurimento do estelionato. Para deixar a situação um pouco mais clara, nós podemos demonstrar através desse gráfico, onde teremos um primeiro fato, que é meio de execução do crime que é objeto do agente, portanto, se trata de um antefato, e ou um fato posterior relacionado ao fato principal, que é apenas o exaurimento do crime, que é considerado pós-fato. Lembrando que tanto o antefato como o pós-fato devem ser meios necessários para a execução ou exaurimento do crime objeto do delinquente. E é importante apontar que para o STJ não importa a gravidade do antefato ou do pós-fato, também conhecidos como antefactum impunível ou pós-factum impunível. Nos termos desse recurso especial 137/8053, que foi julgado pelo sistema de recursos repetitivos em 2016, onde fala que o delito de uso de documento falso, cuja pena em abstrato é mais grave, pode ser absorvido pelo crime fim de descaminho, com menor pena comparativamente combinada, desde que etapa preparatória ou executória deste, onde se exaure sua potencialidade lesiva, precedentes. Continuando, temos ainda o crime progressivo, ou também conhecido como crime de ação de passagem. Nesse caso, teríamos fatos que o delinquente comete, menos graves, mas necessários à consecução do objetivo dele, estando em coerência com o dolo inicial do agente. Portanto, esse objetivo deve ser necessariamente um crime de maior gravidade. Um exemplo disso seria as lesões que são cometidas para se efetuar um homicídio. Essas lesões serão absorvidas pelo crime de homicídio. E é importante não confundir o crime progressivo com o crime de progressão criminosa, que não é relacionado ao princípio da consunção, porquanto o objetivo do agente, ou seja, sua vontade criminosa, está dirigida a um determinado crime, que pode até ser um crime menos grave,
No entanto, no meio do caminho ou no meio da execução do crime, ele muda o seu dolo, partindo para um objetivo diferente, que será um crime de diferente gravidade, podendo ser mais grave ou menos grave, estando fora da execução desse crime. Um exemplo disso seria um agente que comete um determinado roubo e ao adentrar na casa da vítima, resolve também estuprá-la. Observe que o intento inicial do agente era apenas roubar a casa. Entretanto, no meio do ato, ele muda o seu dolo, querendo então praticar o estupro. Nesse caso, haverá a progressão criminosa e as penas serão somadas. Observe que existe uma diferença muito grande entre o crime progressivo e a progressão criminosa, seja em relação à posição do objetivo do agente ou mesmo à consecução do próprio ato criminoso. Ainda precisamos falar sobre o princípio da alternatividade. Nesse caso, não estamos falando necessariamente de antinomia, pois o princípio da alternatividade trata de crimes de ação múltipla ou também conhecidos como crime de conteúdo variado ou crimes plurinucleares. E nesses crimes nós temos vários verbos no mesmo tipo penal. Um exemplo disso seria o favorecimento à prostituição sexual de criança ou adolescente, do artigo 218b do Código Penal, que diz que submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone, pena, reclusão de 4 a 10 anos. Observe que o núcleo do tipo penal, que são os verbos submeter, induzir ou atrair, estão contidos no mesmo tipo penal. Portanto, qualquer uma dessas ações implicará no cometimento desse crime. Por isso que esses crimes são chamados de crimes de ação múltipla e considerados no princípio da alternatividade. E nesse caso, não estamos diante de uma antinomia, porque existem vários núcleos em um mesmo tipo penal e estamos falando de uma única norma dirigida a um ou mais fatos. Diferente do conceito de antinomia, que a norma está contida em duas ou mais leis incompatíveis e incidindo sobre o mesmo fato.